E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, tava aí focado em trabalhar em outras coisas aí, tava um tempinho sumido sem lançar vídeo, mas o que que acontece? Tava bacana, trabalhei, dei aprendi muita coisa, né, nesse último mês, então assim, dei uma parada assim de vídeo e agora eu tô continuando, né, estamos voltando aí, porque a gente realmente tem que tirar um tempo para aprender, né, porque a gente que forma opinião, a gente tem que tirar um tempo para aprender, para poder informar, né, e também dar a nossa opinião, etc. E assim, eu foco muito no debate estadual, Goiás, né? Eu foco muito no estado de Goiás. Porque youtuber, influencer, para poder dar opinião num contexto nacional ou num contexto mundial, tem muito. Né? Eu poderia estar falando da guerra da Ucrânia, eu como tenho experiência militar, poderia estar falando da guerra da Ucrânia, poderia estar falando desse atentado aí ao Sérgio Moro, mas eu quero focar em Goiás, porque a minha casa é Goiás. Eu não vejo influencer falando de Goiás, dos debates públicos que estão aparecendo. Eu não vejo, sabe? Eu não vejo alguém assim focando no estado de Goiás. E eu quero focar no estado de Goiás. Aqui é minha casa, nasci aqui, fui criado aqui e pretendo ficar aqui até os últimos dias da minha vida. Então eu quero trazer as informações daqui, da minha terra, porque senão vocês vão depender apenas dos comentários de televisão, né? Então é o seguinte, surgiu um debate público, né? Surgiu um debate público aí recentemente a respeito de câmeras no uniforme ou na farda, né? Dos policiais militares e civis, né? Isso é bom, isso é ruim? Eu vou dar a minha opinião como militar, que já fui militar. Já fui, não, sou militar da reserva, né? Como militar. E se realmente se eu usei isso, né? Se eu usei essa câmera. E se foi bom pra mim, se foi ruim. E se eu tenho algumas, vamos dizer assim, se eu conheço algumas histórias pessoais que aconteceu comigo. E no meu entendimento, se isso é bom ou ruim. Eu vou falar pra vocês, vou dar a minha opinião, né, pra vocês. Com relação a isso. Primeiro eu quero dizer para vocês que hoje, às 14 horas, tem um debate público lá na Lego, no Auditório 2, às 14 horas do dia de hoje, para falar a respeito dessa. Vai ser um debate público aberto, qualquer um pode ir lá. Eu acho que eu não vou conseguir ir, mas quem quiser ir lá saber a respeito, vai ter dois policiais, né? Me informaram que vai ter dois policiais de São Paulo que vão lá dar a opinião deles, né? E assim, eu também estou dando aqui a minha também, né? Com as minhas experiências. Então, assim, eu quero, né, deixar aqui a minha opinião, né, com relação a isso. Eu vou relatar alguns fatos, né? Vou estar relatando alguns fatos aqui. Lógico que não posso entrar muito em detalhe, porque quando você sai da instituição da ativa, você assina um termo que você não pode, sabe? Vamos supor, você não pode descrever as coisas assim que acontecem assim, naquela exatidão, porque assim, alguém pode pegar e usar essa informação, sabe? Por exemplo, a instalação do quartel, onde ficam os militares, no caso de alguma invasão, da onde vem os militares para ter o recurso humano ali do PSO, né, que é o Plano de Segurança Orgânico, onde que estão as armas, onde que tem isso, lógico que isso eu não vou falar, mas eu posso falar algumas coisas aqui para vocês entenderem o contexto dessa de algumas missões que eu fiz e para vocês entenderem o que foi importante para mim, qual a minha opinião a respeito dessa questão do câmera no fardamento, né? Então vamos lá, eu quero dizer para vocês primeiro que uma coisa aconteceu comigo, né? Uma coisa aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu, como fuzileiro naval, eu atuava na segurança do Palácio do Itamaraty, né, lá em Brasília. Os fuzileiros navais são responsáveis pela segurança ali, na área externa. Né. Na área interna, eu acho que a Polícia Legislativa e a gente também ajuda, né, se precisar de alguma coisa, mas quase não precisa, tem a Polícia Legislativa ali, eles cuidam muito bem desse serviço. Então, na área externa ali, onde ficam os monumentos, né, as coisas históricas ali, a pedra que os portugueses trouxeram ali para demarcar território, né, e a gente atuava nessa segurança. Então, quando tinha manifestação, a gente tinha que cuidar desses patrimônios históricos, né. Isso eu posso falar, né? Porque isso é nítido e a Marinha não esconde isso. E também do outro lado do eixo monumental lá, acho que é eixo monumental ali de Brasília ali, do outro lado da rua, né? Tem o Ministério da Marinha, né? Ministério da Defesa, Ministério da Defesa. Quando a Marinha era responsável pela guarda do Ministério da Defesa, também tinha que atuar ali, na guarda daquilo ali. Fora que ainda tem o Ministério da Marinha, que é o 7º Distrito Naval também. O Fuzileiro também atua na segurança ali. Então a gente tinha muito contato na rua. Pra quem acha que o fuzileiro atua só em mato, em água, em área anfíbia, não, já tinha muito contato na rua. Muito contato com pessoas, muito contato com turistas, tinha muito contato. Por ocasião das Olimpíadas em 2016, os fuzileiros mandou gente lá pro Rio de Janeiro. Pacificar a maré, fazer stack point na linha vermelha. Cara, foi assim, a segurança pública no Rio de Janeiro em 2016 para as Olimpíadas foi, sabe, foi pesada, né?
Eles faltou pegar os guardas municipal, o aposentado, e colocar na rua, e colocar segurança privada, colocar todo mundo na rua, né? Imagina, durante uma Olimpíada, um gringo toma um tiro e o Brasil vira notícia no mundo inteiro. Isso é acabar com a economia do Brasil na questão turística. Então eles colocaram todo mundo e atuou pesadamente, né? E comigo, eu posso falar que houve uma situação em uma determinada missão, porque eu falei isso primeiro para vocês verem que eu falo com propriedade, né? Porque a gente tem que ver também que a gente fala com propriedade, porque aconteceu comigo, eu, né, enfim, estava presente. E uma situação que aconteceu comigo durante uma missão, né, em uma área que era, não posso dizer, mas era uma área que era uma área sensível e grande, né? E ela era uma área da Marinha, né? E era uma área que muito dificilmente dava para poder controlar aquele espaço todo, que era um espaço muito grande. Então eles mandavam de tempos em tempos um pelotão, uma companhia, para poder fazer ali algumas rondas ali, ver se achava alguma coisa. Então o que que acontecia? Eles dividiam aquela área em partes, né? E a gente fazia patrulha naquela área ali, e se achasse alguma coisa, né? A gente achava armadilha para pegar passarinho, para poder, não sei se era para vender no mercado negro, não sei, mas a gente achava armadilha para passarinho. A gente achou, tem coisa que não dá para falar, cara, mas tem coisa que não dá para falar. Mas a gente achou várias coisas ali. Toda vez que a gente fazia essa missão de patrulha pra saber como é que tava aquela área, se ela tava, né? Porque às vezes pode ter até invasão também, então a gente tem que, né? E era uma área muito grande. Então a gente demorava uma semana pra poder fazer essa varredura toda, nos locais remotos e tal. Encontrava bicho, né? Então, assim. E durante essa patrulha, tô falando que uma coisa que aconteceu comigo. Durante essa patrulha, a gente tinha um apoio de um drone. A patrulha seguia, puxava a ponta, a patrulha seguia, e o drone ia em cima filmando tudo, toda a área ali, né? E cada militar tinha a sua GoPro, né? A gente chegava ali a gente chegou numa encruzilhada, foi lá, bateu as duas pontas, o ponta puxou, foi, vasculhamos, seguimos. Aí a gente foi embora, tranquilo, voltou pro acampamento. Na hora que chegou no acampamento, o capitão que tava operando o drone, ele falou, vou colocar em tela grande aqui, eu quero ver se vocês reparam alguma coisa. Na hora que ele colocou em tela grande, uma pessoa passou pela gente, do lado direito, só que o mato tava alto e a gente não viu, mas ele passou com uma sacola preta, atravessando a encruzilhada no meio do mato, atravessando a encruzilhada, a área militar da Marinha, só que era uma área muito remota, então assim, não tinha muita sinalização e não era cercado, então assim, pouca gente sabia que aquela área ali era uma área militar e, sabe, às vezes atravessava, então assim, era difícil. Então o que que acontece? Essa pessoa passou correndo e a gente não viu. E o drone pegou. Na hora, a tela pequena do celular, de movimentar o drone, ele não filmou, né? Ele não pegou, ele não prestou atenção. Quando chegou que foi rever a filmagem, já achou o cara. No outro dia a gente foi lá, a gente achou a pegada, achou a bicicleta, essa marca de sinal de bicicleta. Então a gente entendeu que aquele ponto ali era um ponto que tinha gente ali. A gente não sabia qual era o motivo. Depois descobriram, mas eu não, né, a gente não pode falar, mas descobriram o motivo, porque que tinha gente ali, o que estava acontecendo, e a situação foi resolvida, né? E o que acontece? A Marinha começou a sinalizar melhor, porque era uma área que tinha uma sinalização ruim, ela viu que a culpa disso poderia ser até dela mesmo, da própria força, porque às vezes não tinha uma sinalização muito boa, tinha que ter mais placa, tinha que ter mais, né? Tinha que ter mais sinalização, e sanou o problema, né? Mas a gente nunca ia imaginar que aquele lugar ali estava sendo usado se a gente não tivesse o apoio do drone. Né? E se cada um tivesse a GoPro, cada um mostrou lá que realmente não deu pra ver o camarada, mas o drone pegou, né? Eu não sei se identificou ele depois, se levou na Polícia Civil, não sei. E durante essa mesma missão a gente encontrou várias pessoas ali perambulando, lá tinha um lago, nessa região tinha um lago, e o pessoal ia pra lá, nesse lago, e era mal, e assim, não é que era mal sinalizado, eu acho que é porque eles entravam numa via que não tinha sinalização, mas na entrada principal tinha sinalização, né? Mas enfim, ajudava a gente a questão da câmera. E agora também eu vou relatar um caso que aconteceu com uma pessoa que eu conheci. Nele eu posso falar, ele é um cabo lá do Rio Grande do Sul, né? Esse cabo lá do Rio Grande do Sul, ele foi cursar cabo lá no Rio de Janeiro, né? Porque todos os forças navais cursam cabo no Rio de Janeiro. Ele foi cursar cabo no Rio de Janeiro e ele teve que cumprir o tempo dele de tropa no batalhão de infantaria, justamente durante a época que estava rolando a Operação da Maré, né? Tava rolando a Operação da Maré. Foi pro morro, né? Patrulha, colocou sempre com o celularzinho dele aqui, não tirava. Foi lá, quando chegou lá, troca de tiro. Beleza. Chegou um traficante lá, não sei se é traficante, se é bandido, né? Tava armado, uma pessoa armada, né? Metendo bala, olhou pra ele, na hora que ele foi, ele acertou o cara.
Ele não matou o cara, ele acertou um tiro de 5,56 na boca do cara, atravessou a boca do cara, pegou na nuca, saiu. Na nuca. O cara não morreu não, né? Só que o cara ficou lá esperando apoio, né? O cara com radinho e tudo. Ele correu desesperado pra baixo pra poder chamar a equipe, né? Falou, achei um cara aqui, peguei, vamos lá, vamos lá. Na hora que ele chegou lá, cadê a arma do cara? O cara tava sem arma, tava com uma mochila. Dentro da mochila tinha uma marmita e uma bíblia. Quem que ia acreditar? Que juiz ia acreditar que um cara desarmado, com a marmita e uma bíblia, tava trocando tiro com ele? Se ele não tivesse filmado. O militar tem fé pública. Mas o juiz ia falar, pô, tá abusando também, né? Cadê a arma do cara? Cadê a peça processual? Cadê a... Não tem, né? Ah, mas aí você pode ver se tem vestígio de pólvora na mão. Esses caras, pô, traficante hoje anda de luva, anda toda essa, não anda, sabe? Nem assim não. E, assim, se não tivesse filmado, eu acho que foi. E ele falou, e até hoje não sabe, mas acredita que foram os próprios bandidos ali que falou assim: olha, infelizmente já era. Tira a arma dele, coloca uma marmita e uma bíblia lá e deixa ele no chão esperando o socorro. Na hora que o socorro chegar, chega lá, cadê a arma? Cadê as coisas? Vai deixar o militar na pior, ele vai ter que explicar. Então, pra esse tipo de situação, é muito bom ter uma câmera. Muito bom ter uma câmera, né? Uma pra registrar. Aconteceu outra também, posso citar aqui. Mesma coisa, operação no Rio de Janeiro, Stack Point. Só pra vocês saberem, essa aqui é no Rio de Janeiro, ó, quando eu tava na praia da Marambaia, né? A gente pega a balsa em Itacuruçá e vai pra Marambaia, faz o treinamento lá na Marambaia. Essa aqui eu não lembro de que foi, eu acho que foi em Mato Grosso, não tô... Nossa, eu tenho tanta... Essa daqui quem tirou foi até o fotógrafo, né? Tem um fotógrafo que registra, tem um... Sabe? Depois se você quiser que revela, mas tem uma pessoa, geralmente quando tem algumas missões, tem uma pessoa que vai só pra registrar outras coisas. Não é missão treinamento, né? Não é missão não, é treinamento. Quando tem treinamento, alguma coisa assim, tem uma pessoa que vai só pra registrar, né? E aí ele registrou essa minha, falou, quer revelar? Eu falei, quero, revela aí pra mim. No meio do mato, não tem assim nenhum ponto de evidência. Eu falei, revela aí pra mim. O cara revelou, achei bacana, botei na parede ali. Minha filha colocou ali no meio ali, ó. Eu amo o papai, colocou. Então assim, o que acontece? É muito bom ter câmera. Eu acho, assim, aconteceu outro caso, tava aqui contando, né? Aconteceu outro caso. Tava tendo um stack point, que é um tipo de barreira, né? Que os militares fazem pra poder revistar carro. Chegou uma mulher que ela tinha um carro de som, né? Isso aí é um caso que eu ouvi também, né? O sargento que contou. A mulher tinha um carro de som, aquele carro que tem um som em cima, fazia propaganda ali na comunidade e tal. Colocou ali e tal. Aí falou assim. Aí ela pegou e foi embora. Tranquilo, todo mundo filmando, todo mundo com GoPro filmando, né? Aí falou assim, cara, vocês furaram o meu som, furaram aquela do som dela. Não, senhor, a gente não furou nada não, furou, porque eu saí daqui e não tava furado, cheguei ali e tava furado. Vocês vão ter que me indenizar, vou processar vocês, quero o nome de todo mundo, o comandante da guarda chegou, falou, opa, pera aí, beleza. Vamos ver nas câmeras. Foi ver na câmera, chegou na câmera, foi ver o que tinha acontecido. Não, ninguém tinha encostado naquele som. E ela falou, não, então desculpa, não foi aqui, falou, opa, não. Só fica aí, só cometeu um crime. Então, pro militar que anda na linha, pro militar que anda certo, que não comete crime, é muito bom ter uma câmera. Mas, igual aquele filme Tropa de Elite, pra aquele militar que vai subir o morro pra vender arma, pra pegar arrego, pra aquele ali não é bom não, né? E a gente também tem uma percepção do seguinte, você vê hoje em dia tem aquela modinha, né? Tem aquele monte de podcast policial. Por que quando é pra promoção pessoal do militar, ele pode filmar? Por que quando é pra promoção? Por que aquele sargento Cavalcante, ele é famoso nas abordagens dele, aborda e tal, da rota, não sei o que, mas pra promoção pessoal dele é bom. Por que pra registrar não é bom? Por que pra poder fazer um registro do trabalho obrigatoriamente, por que não é bom? É bom só pra promoção pessoal, né? E aí você também, quando você vê também essas abordagens que tem a GoPro, você cria uma empatia. Você cria uma empatia com o policial. E às vezes você fazendo, porra, achei que todos eles eram mal, mas eu tô vendo aqui que realmente, pô, se eu pegar 50 ocorrências dessa aí no final, eu vou ficar meio ruim mesmo. Vamos lutar por isso, tal, porque vai ficar melhor e tal. Assim, cria-se uma empatia entre a população e o policial. Aí o que acontece? Para promoção pessoal pode, mas para trabalhar, para poder ter um registro, uma coisa mais concreta para ser usada em tribunal, caso precisa, não pode, né? E por que não pode? Até hoje não existe para mim um argumento que fala para mim que isso é errado, que isso é ruim, que isso é errado. Não, pra mim até hoje eu pensei, cara, eu tô falando como militar, pensei até hoje por que seria ruim uma câmera e nunca achei. Tanto que nos países mais evoluídos do mundo usa, Estados Unidos, na Europa, enfim, usa, né? Em alguns estados do Brasil também já tá usando. Você vê aquele soldado Marcelo da Rocan, lá de São Paulo, ele trabalha na patrulha de moto. Ele, em perseguição, entrou numa comunidade, o pessoal da comunidade chutou ele, né? Ele, zero emoção, seguiu na perseguição.
Foi lá, pegou o cara, viu que na verdade o cara não tinha crime nenhum, o cara só tava sem carteira de motorista, era menor de idade, alguma coisa assim. Então o que que eles fizeram? Soltaram o cara, né? Falaram, não, vai. Não, libera pra habilitado, né? Não, para aí, libera pra habilitado. Depois ele pegou a filmagem, foi lá e deu voz de prisão do pessoal que chutou ele. Lógico, né? Se ele não tivesse filmado, poderia ser outro militar que estivesse passando ali fazendo um trabalho, uma perseguição, alguma coisa, o cara chutar e o cara ia ficar por isso mesmo. Então, assim, pro cara que tá fazendo o trabalho certo, você registra, é a melhor coisa que tem. É uma promoção sua, uma promoção pessoal sua. Você tá mostrando que seu trabalho é certo, você tá mostrando que você acerta 99 de 100, 100 de 100. Então, quando acontecer alguma coisa, você vai mostrar, não, toda a minha vida foi filmada aqui, o meu trabalho sempre foi certo. Às vezes o cara às vezes o juiz até atenua se acontecer alguma coisa, né? Porque ninguém é perfeito, mas até atenua, dependendo do caso, se cometeu algum erro, alguma coisa assim. Mas o que acontece? É aquilo, pro militar que faz o que é certo, pro policial que faz o que é certo, não tem nada de errado. Inclusive o seguinte, existe agentes da área da segurança, da saúde, políticos, tudo isso, gente boa e gente ruim, né? Existe, todo lugar existe gente boa e gente ruim. Você concorda em colocar uma câmera em todos os médicos, em todo mundo da área da saúde? Sim, não. Aquele anestesista que foi preso no Rio de Janeiro disse que já foi dois, né? Teve um, agora parece que teve outro. Aquele anestesista só foi descobrir os abusos que ele cometia com as mulheres como? Filmando. Filmando. Como é que a pessoa ia, né, denunciar ali toda com medicamento, com anestésico. Então é por essas e outras situações que eu acho que deveria sim. E fora que você vê, cara, o que tem de policial blogueiro agora é aquele lá que tá preso, esqueci o nome, Gabriel Monteiro, o Sargento Faur. Faur fez uma apreensão do cara e tal, beleza. Tá até um monte aí, Sargento Cavalcante, mas não sei o que, Capitão não sei o que, mas não sei o que, Major não sei o que, Coronel não sei o que. Pô, filma, cara, Coronel Telhada, eu vi uma do Coronel Telhada hoje, inclusive lá na Cracolândia. Então, assim, eu sou a favor. Sou a favor disso aí. E o único argumento que eu consigo entender, a única percepção que eu tenho de quem é contra isso aí é de quem quer cometer crime. É a única percepção que eu tenho assim de quem não quer essa câmera é quem vai cometer crime, quem quer esconder do Estado o que está fazendo, quem quer esconder da justiça o que vai ser feito. Caso você vai agir dentro da lei, você só tem a ganhar com isso, né? Então essa é a minha opinião aí. Eu quero debater mais a respeito dos assuntos de Goiás, de Goiás eu quero debater mais a respeito dos assuntos de Goiás e quero estar trazendo para vocês novidades do estado de Goiás, focar no estado de Goiás, né? Eu quero tirar esse negócio de youtuber que fala no contexto mundial. Você vai ver um youtuber lá, aconteceu uma coisa lá em São Paulo. Tem youtuber de todo lugar do Brasil falando, porque aquilo ali é hype. Não, eu quero o meu público aqui, de Goiás, do estado de Goiás, né? Então valeu, beleza? E é nóis.